Fala, gente. E aí, beleza? Vamos resolver mais questões aí. Caderno de Filosofia e Sociologia, né? Caderno que conta com 453 questões de provas do Enem de 2009 a 2021, né? Incluindo a que foi aplicada agora em janeiro de 2022. Para baixar Caderno de Geografia gratuito, acesse novocadernoenem.com.br e outros materiais, né, que a gente disponibiliza por lá. Então vamos chegar aqui à primeira questão. O artesanato traz marcas de cultura e desse modo atesta a ligação do homem com o meio social em que vive. Os artefatos são produzidos manualmente e costumam revelar uma integração entre homem e meio ambiente, identificável no tipo de matéria-prima utilizada. Né? Então vamos analisar a foto, né? Porque é a partir dela que se encontra a resposta. Então, pela matéria-prima ou barro utilizada e pelos aspectos, os tipos, né, humanos apresentados, em qual região do Brasil este artefato foi produzido. Então, as figuras foram produzidas com barro, né? São 3 músicos, um chapéu de couro, um toca-sanfona, outro triângulo e outro tambor. Instrumentos típicos do Nordeste brasileiro, né? Aí uma banda de forró, bem característico do Nordeste, né? De shot, né? Então, alternativa D, questão bem simples. Vamos para a questão 2. 4 olhos, 4 mãos e 2 cabeças formam a dupla de grafiteiros Os Gêmeos. Eles cresceram pintando muros do bairro Cambuci, em São Paulo, e agora têm suas obras expostas na conceituada Dite Gallery, em Nova York. Prova de que o grafite no Brasil é apreciado por outras culturas. Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade internacional. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que, alternativa A, grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade, sendo diferente da obra dos artistas. Um equívoco, né? Pichação é vandalismo, grafite é arte. A população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. Grafites não, né? A pichação sim. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. Sem sentido. Alternativa D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Exatamente como a gente viu no texto. Né? Os gêmeos ganharam o mundo. Alternativa E. Lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite, pelo contrário. Com a pichação, sim, né? Torna desagradável. Então, o grafite é uma arte, né? O que o artista ele representa sua manifestação cultural. É um movimento que foi criado, né, por meio de artes plásticas e teve origem na década de 70, em Nova York. O grafite surgiu para que classes sociais menos favorecidas pudessem representar seu próprio movimento cultural. Deste modo, assim, né, em 68, os primeiros manifestos apareceram em diversos muros de Paris. É válido lembrar que esta arte está presente no mundo todo e mesmo que algumas pessoas confundam, não tem relação ou semelhanças com pichação, que, como eu já disse, é vandalismo. Então vamos de questão número 3. Uma parcela importante de água utilizada no Brasil destina-se ao consumo humano.
Hábitos comuns referentes ao uso da água para o consumo humano incluem tomar banhos demorados, deixar as torneiras abertas ao escovar os dentes ou lavar a louça, usar a mangueira para regar o jardim, lavar a casa e o carro. A repetição destes hábitos diários pode contribuir para o aumento da disponibilidade de água para a região onde você mora e do custo? Evidentemente não, né? Manutenção da disponibilidade de água para a região onde você mora e do custo da água? Não. Diminuição da disponibilidade de água para a região onde você mora e do custo da água? Não, do custo não, né? Alternativa D, a diminuição, o aumento da disponibilidade da água? Não. A diminuição da disponibilidade da água para a região onde você mora e o aumento do custo da água, com certeza. Então, é uma questão apenas que envolve uma pegadinha aí, né? Então, a repetição de hábitos diários como os mostrados, né, vai diminuir a disponibilidade da água, né? E quando você tem menos água, o custo tende a crescer, como a gente vê, né? Quando em longos períodos de seca, quando não chove, muitas regiões têm até racionamento. Então, questão bem tranquila, a alternativa é questão 4. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a partida de futebol que acontece em Barcelona ou a um show do Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive na mesma realidade em que um morador de Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque um homem é um ser cultural que se apoia nos valores da sua comunidade, que de fato são seus. Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que, então vamos lá, as pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural? Não, né? São realidades totalmente diferentes. O índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de entendê-los porque não pertence à sua cultura? Equívoco. Inclusive, bem preconceituosa, né, essa ideia. As pessoas com culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações. Sim, né, as pessoas com culturas, valores e relações, ao comparar, né, diferentes sociedades em contexto histórico, verifica-se que pessoas com culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas coisas, né, o futebol, o show. Então, a alternativa C. Vamos ver as outras duas erradas. Os moradores do Harlem e do Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada da realidade? Também não. A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem e do Hong Kong, mais ricos, vivem de acordo com o presente? Não. Você vê que as alternativas são bem óbvias, né, nessa questão, um tanto quanto preconceituosas, né? Com a cultura indígena e com as diferentes culturas, né? Questão 5. A política implica o envolvimento da comunidade cívica na definição do interesse público. Vale dizer, portanto, que o cenário original da política, no lugar de uma relação vertical e intransponível entre soberanos e súditos, na qual a força e a capacidade de impor o medo exercem papel fundamental, sustenta-se em um experimento horizontal. Igualdade política, acesso pleno ao uso da palavra e a ausência de medo constitui as suas cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas. A organização da sociedade no espaço é um processo histórico-geográfico, articulado ao desenvolvimento de técnicas, à utilização dos recursos naturais e produção de objetos industrializados. Política é, portanto, uma organização dinâmica e complexa, possível apenas pela existência de determinados conjuntos de leis e regras que regulam a vida em sociedade. Nesse contexto, participação coletiva, participação coletiva é necessária para que prevaleça a autonomia social. Diante do que foi apresentado, enunciado, entende-se realmente que a participação coletiva é necessária para que prevaleça a autonomia social.
Então aqui a gente já matava de cara a alternativa A. Vamos ver essa outra. Então, participação coletiva é imprescindível para uma sociedade livre de conflitos? Não necessariamente. Participação coletiva é decisiva para tornar a cidade atraente para os investimentos? Não. Indispensável para a construção de uma imagem de cidade leal? Também não. Indissociável dos avanços técnicos que proporcionam aumento na oferta de empregos? Não. Então, falou de política. Participação coletiva, fala-se em lado social. Então, alternativa A. Questão número 6. Alternativa questão 6. Né? O Cafundó é um bairro rural situado no município de Salto de Pirapora, a 150 km de São Paulo. Sua população, predominantemente negra, divide-se em duas parentelas, a dos Almeida Caetano e dos Pires Pedroso. Cerca de 80 pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas, vamos ver, apenas 9 detêm o título de proprietários legais dos 7,75 alqueires de terra que constituem a extensão do Cafundó, que foram doados a 2 escravos ancestrais de seus habitantes atuais, pelo antigo senhor e fazendeiro, pouco antes da abolição, em 88. Nessas terras, seus moradores plantam milho, feijão e mandioca e criam galinhas e porcos. Tudo em uma pequena escala. Sua língua materna é o português, uma variação regional que, sob muitos aspectos, poderia ser identificada como dialeto caipira. Usa um léxico de origem banto, quimbundo, principalmente cujo papel social é, sobretudo, de representá-los como africanos no Brasil. Então, o bairro do Cafundó integra o patrimônio cultural do Brasil, porque possui terras herdadas de famílias antigas na região? Não. Preservou o modo de falar de origem banto e quimbundo, né? Sim, né? A preservação da língua é um patrimônio cultural, com certeza. Então, alternativa B. As outras alternativas equivocadas têm origem no período anterior à abolição da escravatura, pertencem a uma comunidade rural do interior de São Paulo, possui moradores que são africanos do Brasil e perderam laço com sua origem. Então, todas estão, o restante, equivocadas. Questão 7. O intercâmbio de ideias, informações e culturas através dos meios de comunicação imprimem mudanças profundas no espaço geográfico e na construção de vida social, na medida em que transformam padrões culturais e os sistemas de consumo e de produção, podendo ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma região. Muitos meios de comunicação, frutos de experiências e da evolução científica acumuladas, foram inventados ou aperfeiçoados durante o século XX e provocaram mudanças radicais nos modos de vida, como, por exemplo, a diferenciação regional da identidade social por meio de hábitos de consumo. Creio que não, né? Creio que eu passei de página. O maior fortalecimento de informações, hábitos e técnicas locais. A universalização do acesso a computadores e à internet em todos os países. A melhor distribuição de renda entre os países do Sul, favorecendo o acesso a produtos originários da Europa. A criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação das redes de fast food. Então, vamos voltar ao enunciado. Muitos meios de comunicação, frutos de experiências de evolução científica acumuladas, foram inventados ou aperfeiçoados durante o século XX e provocaram mudanças radicais no modo de vida, como, por exemplo, a criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação das redes de fast foods. Essa é a alternativa que mais se enquadra, né? Que fala de vida social, de padrão, a cultura do fast food, né? Que é uma coisa que foi importada.
Questão número 8, para finalizar nessa parte. Como se assistisse à demonstração de um espetáculo mágico, ia revendo aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados móveis de vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga e que denunciavam um passado ilustre. Gerações de Menezes talvez mais singelos e mais calmos, agora uma espécie de desordem, de relaxamento, abastardava aquelas qualidades primaciais. Mesmo assim, era fácil perceber o que haviam sido esses nobres da roça com seus cristais que brilhavam mansamente na sombra, suas pratas semi-empoeiradas que atestavam esplendor esvanecido, seus marfins e suas opalinas. Respirava-se ali conforto, não havia dúvida, mas era apenas uma sobrevivência das coisas idas. Disse-ia, ante esse mundo que se ia desagregando, que o mal oculto roía como um tumor latente em suas entranhas. O mundo narrado nesse trecho do romance de Lúcio Cardoso acerca da vida dos Menezes, família da aristocracia rural de Minas Gerais, apresenta não apenas a história da decadência dessa família, mas é ainda a representação literária de uma fase de desagregação política, social e econômica do país. O recurso expressivo que formula literalmente essa desagregação histórica é o de descrever a casa dos Menezes como ambiente de pobreza e privação que carece de conforto mínimo. Não. Mundo mágico capaz de recuperar o encantamento perdido durante o período da decadência da aristocracia rural mineira? Acho difícil ser essa. Cena familiar, na qual o calor humano dos habitantes da casa ocupa o primeiro plano, compensando a frieza e a austeridade dos objetos antigos? Também creio que não. D. Símbolo de um passado ilustre, que apesar de superado ainda resiste à sua total dissolução graças ao cuidado e ao asseio que a família dispensa à conservação da casa? Também creio que não. Espaço arruinado, onde os objetos perderam seu esplendor e sobre os quais a vida repousa como lembrança de um passado que está vias de desaparecer completamente. Creio que esta seja a mais correta, né, dessas apresentadas, porque mostra mesmo a questão dos objetos, né, que perderam como os cristais, né, aquele mesmo valor, aquele mesmo brilho, como se diz, né, e reflete um passado que já não está mais presente, né, neste contexto, né? Então, um espaço arruinado, onde os objetos perderam seu esplendor, e o que resta só é a lembrança, né, de algo que foi tão bom e está se desaparecendo aos poucos. Então, a alternativa é: o Enem é uma prova em que deve-se haver muito cuidado na leitura das questões, em interpretá-las bem, né? É bastante cansativo, né, os textos, mas as questões humanas, a leitura com calma dos enunciados já nos indicam bastante, né, as alternativas corretas. Então, às vezes você não está tão por dentro de um assunto, mas o próprio enunciado te dá a resposta. Então, atenção a isso. E vamos continuar fazendo os exercícios, né? E até breve.